pessoal, bem-vindos ao curso de Linguagem UML. Nessa parte do curso, nesta aula, a gente vai ver o diagrama de máquina de estados. O objetivo desse diagrama é representar todos os possíveis estados que um item do negócio, da aplicação como um todo, ou um item do sistema, e aí você pode pensar numa classe, e também pensar na representação da transição entre esses estados que foram representados nesse diagrama. Então, como eu saí de um estado X para um estado Y, ou seja, qual foi o evento que promoveu essa transição de estado. Para isso, a gente vai precisar basicamente de dois elementos, um é o próprio estado e o outro é o da transição. Aí, entre os estados, tem o estado inicial e o estado final, e o estado simples. A transição de estado, o que promove a transição de estado é um evento, que a gente pode nomear esse evento. Mas essa transição ela pode ocorrer sob determinadas condições, que é chamada condição de guarda. Então vocês estão percebendo que muitos dos elementos que estão citados aqui se assemelham ao que a gente viu na aula de diagrama de atividades. Apresentando agora esse diagrama, um diagrama de máquina de estados ele tem por objetivo modelar a história do ciclo de vida de um item do sistema. O que seria esse item no sistema? Seria uma instância de uma classe ou uma entidade de um modelo do banco de dados. A história do ciclo de vida ilustra todas as possíveis mudanças de estados. O que eu quero dizer aqui? Quando você for representar esse diagrama, você vai identificar os estados e vai contar uma história, ou seja, o que faz esse objeto transitar entre os diferentes estados? Quais são as condições que fazem ele fazer isso? Entre os estados possíveis desse item. Então, quando criar esse diagrama? A ideia é que você crie ele para representar apenas as classes que são mais importantes e não triviais para a nossa aplicação, que você está querendo representar ou modelar. Não, ou seja, não é recomendado criá-lo para itens de um único estado ou para estados simples. E aí pensa assim, ligado, desligado, ativo, inativo. A ideia é que você pense nesse diagrama para itens que tenham pelo menos 3 estados diferentes, ou status diferentes. Tá? Vamos agora ver o primeiro elemento sintático desse diagrama, que é o estado inicial e o estado final. Esse elemento ele também existe lá no diagrama de atividade. E, bem, o estado inicial representado da mesma maneira, um círculo preenchido, círculo preto preenchido, e o estado final seriam 2 círculos, um concêntrico ao outro, e essa borda aqui branca, né, que justamente distingue o que está dentro do outro, o círculo que está dentro do outro. O estado inicial é o totalmente preenchido, o estado final que não é totalmente preenchido. A minha representação, a minha modelagem, o meu diagrama, ele pode ter mais de um estado final, mas ele deve ter no máximo, na verdade, um único, não no máximo, um e somente um estado inicial. E a outra sugestão, que é a mesma recomendação utilizada no diagrama de atividades, é que a representação desses estados seja da esquerda para a direita, se você for posicionar eles para a leitura da esquerda para a direita, ou de cima para baixo, se você for posicionar com uma leitura de cima para baixo. A ideia é facilitar o entendimento do diagrama, facilitando também, portanto, a leitura do mesmo. Já que é uma leitura mais natural, né? Ou de cima para baixo, da esquerda para a direita. O segundo elemento sintático que a gente vai mostrar para vocês ainda é um estado, só que agora é um estado propriamente dito, do item que você quer identificar todos os estados possíveis. Neste exemplo aqui a gente está trabalhando com um processo de inscrição de um candidato, então um sistema que controla a inscrição de um candidato. Sei lá, por exemplo, um sistema de vestibular, um sistema de concurso público. Então, aquela inscrição em si, o objeto de inscrição ele pode estar em diferentes estados. Quando esse objeto é criado, ou seja, ele sai do estado inicial e, portanto, vira cadastrado, e de cadastrado ele pode passar para alguns outros estados, como, por exemplo, aguardando pagamento,
aguardando a isenção, porque pode ser que alguns candidatos tenham isenção na inscrição, não precise pagar para aquela inscrição. A isenção pode ser indeferida, porque aquele candidato, depois de avaliado por uma banca examinadora, identificou que aquele candidato não teria direito à isenção, ele vai precisar pagar. E aquela inscrição ela pode ser cancelada ou confirmada, dependendo se ele ganhou a isenção, pode ser logo confirmada, se ele tem que pagar, ela vai ser confirmada após a confirmação do pagamento. Bem, eu estou falando aqui, até antecipando o que eu vou falar em seguida, que seria o segundo elemento sintático, que seria a transição, para mostrar para vocês como a gente pode identificar os estados. Né? Então, você primeiro identifica um item. Então, no caso, a minha aplicação é um sistema de inscrição, e a inscrição em si é um item, um objeto, que foi representada lá no meu diagrama de classes, por exemplo. Então, muito provavelmente, ela deve ter um atributo lá que representa o estado daquele objeto. E, durante a modelagem desse diagrama de classes, provavelmente você, conhecendo a aplicação, o negócio, identificou que aquela classe ela pode transitar, pode passar por diferentes estados. E por ser uma classe, vamos dizer assim, estratégica, faz sentido você criar um diagrama de máquina de estados para ela. Como é que você nomeia esses estados? A sugestão é que você sempre utilize verbos no gerúndio ou no particípio. Então, por exemplo, aguardando o pagamento, seria um exemplo no gerúndio, e cancelada ou confirmada, um exemplo no particípio. De novo, a recomendação de posicionar os estados numa disposição de transição que faça sentido a leitura deles da esquerda para a direita, ou que faça sentido a leitura deles de cima para baixo. Nesse caso aqui, nesse diagrama que a gente está vendo agora, a escolha foi da esquerda para a direita. A transição de estado seria o terceiro elemento sintático que vale a pena mencionar para criar esse diagrama, e ele representa justamente a ligação entre dois estados. Então aqui eu estou ligando o estado inicial ao estado cadastrado, aqui é uma transição que está ligando o estado cadastrado para o estado aguardando isenção, e assim sucessivamente. Então o objetivo da transição, esse elemento sintático, é uma reta contínua com uma seta aberta. Ele representa justamente essa ligação entre os estados, ou seja, a transição entre os estados. O que promove essa transição? É o evento. E o evento é o nome que você dá para essa transição. Nem sempre você é obrigado a criar identificar esse evento, que pode ser que algumas transições sejam óbvias. Por exemplo, de cadastrado para aguardando isenção, não faz sentido eu representar, já que eu já dei nome para essa transição aqui, eu já identifiquei esse evento e coloquei uma condição de guarda. Então, como só tem duas saídas, se essa condição for satisfeita, entra aqui. Se essa condição não for satisfeita, por que entrou aqui? Então, não precisaria criar o evento que representa essa transição. Bem, eu falei em condição de guarda. Esse termo não é novo para a gente. A condição de guarda é uma condição, como o nome sugere, um teste lógico, que vai retornar verdadeiro ou falso, que indica a condição, neste caso, que deve ser satisfeita para que essa mudança de estado ocorra, essa mudança identificada aqui de estado aconteça. Então, por exemplo, pegando mais um exemplo aqui desse mesmo diagrama, isenção indeferida para cancelada, essa transição de estado, ela acontece quando eu estiver nesse estado e o prazo de inscrição for encerrado. Se isso acontecer, essa transição acontece e aquela inscrição, aquele objeto em específico, sai desse estado e entra nesse estado aqui. A outra recomendação que se pede, além de posicionar na ordem de leitura, ou seja, da esquerda para a direita ou de cima para baixo, uma coisa ou outra, é que evite esse tipo de situação aqui, onde eu promovi aqui alguns cruzamentos de linha. Realmente, um único cruzamento de linha não seja ser tão grave. Mas imagine um diagrama com vários cruzamentos de linha. Talvez a leitura fique comprometida e é isso que deve ser evitado. Para concluir essa nossa aula sobre diagrama de máquina de estados, vale aqui algumas orientações finais.
Procure sempre pôr estados nos itens como eventos e relacionamentos entre pessoas e organizações. Então, existem itens da sua aplicação, do seu negócio, que representam eventos, lá pode estar um forte candidato para você representar máquinas de estados. Existe um item lá que identifica relacionamento entre pessoas e organizações, também lá é uma outra fonte. A outra dica é classes do seu modelo de classes que possui um atributo que tem uma lista conhecida de mudança de valores. O diagrama de casos de uso e de atividade, eles são uma fonte, certo? Após você confeccionar seu diagrama de máquina de estados, o diagrama de casos de uso, o diagrama de atividade ou ação, pode ser uma fonte para você identificar eventos que promovem a transição de estado, né? Ou métodos, certo? O mesmo vale para os métodos da classe. As classes que você identificou no seu diagrama de classes, alguns métodos dela podem ser um instrumento, um identificador de uma razão, de uma motivação, de um evento de transição de estado. E é isso. Assim a gente conclui o nosso diagrama de máquina de estados, um dos diagramas que a gente está vendo nesse curso de linguagem UML.